Shalom, shalom, bom dia. Estamos no dia 29 de Elul, do ano 5785, a contar da criação. Estamos em Erev Rosh Hashanah, véspera de Rosh Hashanah, do ano 5786. Hoje nós estamos aí com a o nosso último dia de Selichot para Rosh Hashanah, e hoje é segunda-feira, segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabbat, né? Então nós estamos aí no dia 22 de setembro do ano de 2025, a contar da criação. Aliás, a contar pela data civil, né? O calendário civil da Era Comum, é o dia 22 de setembro. Como nós estamos fazendo nesses últimos dias, né? Então nós fazemos as bênçãos matinais, na sequência nós colocamos a nossa tzedakah para a caridade e na sequência nós iniciamos as Selichot. Ao término das Selichot, aí cada um segundo a sua realidade, né? Vão tomar café, vão fazer um reforço aí da manhã, né? No sentido do café, e depois termina o shacharit, o serviço da manhã, ok? Ao iniciarmos o Rosh Hashanah, nós temos aí, numa expressão para entendermos, né, de forma simples, né? Rosh Hashanah é quando o livro se abre, né? O livro se abre no céu e é escrito o destino de cada ser vivente, né, para o próximo ano 5786. Que Hashem venha nos conceder um ano bom e doce, boas notícias, né, vitória, sucesso, proteção, saúde, e que as nossas preces especiais de súplicas, de Selichot, para o arrependimento, né, para nos prepararmos exatamente a nossa alma para comparecermos diante do Rei no dia do julgamento, Rosh Hashanah, pedindo o perdão e despertando o arrependimento, e pedindo realmente um ano bom e doce, né? Então que nós possamos aí estarmos atentos a estas realidades e possamos aí realmente adentrarmos, né, no novo ano, né, o ano novo 5786, né, renovados na esperança, na força, né, no ânimo, bons pensamentos, e lembrando sempre que apesar que nós não estamos livres de provas, testes, né, estamos aí sujeitos realmente até mesmo a tragédias, mas como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, que venhamos olhar que isso é para o nosso bem e para que possamos permanecer com emuná e bitachon, fé e confiança em Hashem, para que aquilo que aparentemente nós estamos desfrutando de forma negativa, né, que nós possamos visualizar que há realmente grandes bênçãos através de tudo isso, e que é o momento certo de revelar as bênçãos ocultas através das provas, dos testes, etc. Não venhamos, em hipótese nenhuma, abandonar emuná e bitachon, para que nós possamos contemplar as grandes bênçãos que realmente Hashem tem para as nossas vidas aí, ok? Vamos então para as bênçãos da manhã, né, no nosso Sidur Bnei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstadit, que é o líder do movimento Bnei Noach Brasil, é o nosso supervisor, o nosso orientador, é a nossa liderança, né, que também nesse novo ano, né, o nosso líder, o Rav Yaakov Gerenstadit, esteja aí, né, também com vigor e saúde renovados, com proteção, né, com bom ânimo, boa esperança, né, ainda mais agora que iniciou a construção da nova sinagoga Rabbah de Brooklyn, a nova escola Or Menachem, né, e nós estamos participando ativamente dessa construção aí,
estamos aí honrando, né, o nosso compromisso de 30 parcelas de R$600, e com a colaboração dos amados, super adiantamos as parcelas e temos aí apenas 3 parcelas pela frente para concluirmos a nossa meta, que são as 30 parcelas aí, né, conseguindo de forma espetacular, por assim dizer, concluindo, né, a nossa meta de 30 parcelas no valor de R$600. Também aí na descrição da nossa live, você tem aí também várias opções para fazer a sua tzedakah, que o momento é propício para isso, né? É só você escolher, né, a quem destinar a sua tzedakah, e também isso faz com que, como diz Maimônides e os nossos mestres, né, tzedakah, ela inclusive nos livra até da morte, né? E converte maus decretos em bons decretos. Então, com a graça de Hashem, temos várias oportunidades de podermos aí já estarmos findando um ano e começando um ano novo, né, com boas perspectivas através da nossa tzedakah, que substituem, né, os sacrifícios do Beit HaMikdash. Vamos então, página 14 do nosso Sidur, para as nossas primeiras preces, as bênçãos matinais, e na sequência vamos para as Selirot. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria, e nele criou orifícios e orifícios, cavidades e cavidades. Está revelado e sabido perante o trono de tua glória, que se um deles for bloqueado ou se um deles for aberto, não será possível sobreviver nem mesmo por um curto espaço de tempo. Bendito és tu, Adonai, que cura toda a carne e faz maravilhas. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dá entendimento ao galo para distinguir entre dia e noite. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que abre os olhos dos cegos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que liberta os presos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que endireita os encurvados. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que veste os despidos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dá força ao exausto. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que proveu com todas as minhas necessidades. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cinge o povo de Israel com poder. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que coroa o povo de Israel com glória. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos meus olhos e a sonolência da minha pálpebra. E que seja a tua vontade, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, nos acostumarmos a estudar a tua Torá e fazer-nos apegar aos teus mandamentos. Não nos leves ao pecado, nem à transgressão ou iniquidade, nem à tentação ou ao desprezo. Que a má inclinação não tenha domínio sobre nós. Afasta-nos de uma pessoa má e de má companhia. Faze com que nos apeguemos à boa inclinação e às boas ações. E força a nossa inclinação a ser subserviente a Ti. Concede-nos hoje e todo dia graça, benevolência e misericórdia em Teus olhos e nos olhos de todos os que nos contemplam. E concede abundante benevolência sobre nós. Bendito és tu, Adonai, que concede abundante benevolência sobre seu povo Israel. Seja a tua vontade, Adonai, meu Deus e Deus de meus pais, proteger-me hoje e todo dia dos homens insolentes e do despudor, de um homem perverso e de uma má companhia, de um mau vizinho e de uma má ocorrência, de um olho mau e de uma língua maliciosa, da difamação, do falso testemunho, do ódio dos homens, de acusações caluniosas, da morte não natural, das severas doenças e do infortúnio, do adversário destrutivo, de um julgamento severo e de um imponente implacável, e da destruição do Guerrinom.
Agora o momento da Tzedakah, né? A Edna estará fazendo aqui a Tzedakah, e você aí, né, vai fazer a Tzedakah também para obras da caridade, ok? A nossa Selihot de hoje, né, o aviso que nós vamos dar agora é com o intuito de você não ficar ansioso com a seguinte pergunta no seu pensamento. Falta muito para acabar? Vai demorar? Né? Porque as Selihot, elas são preces, né? E como nós estamos usando nesses últimos 4 dias, né, segundo a orientação do nosso Rav Yaakov Gerenstad, estamos usando as Selihot mais tradicionais, né? São Selihot que os judeus estão fazendo nos 4 cantos do mundo, com algumas exceções de algumas preces aqui que os Benei Noah não fazem. Entre elas nós temos aí o Kadish, né? O meio Kadish, o Kadish completo, que nós não o fazemos. Os 13 atributos de misericórdias de Hashem, né, que estão lá em Êxodo capítulo 34, que só é feita quando há um minyan, a presença de 12 judeus, 12 homens judeus, aliás, 10 homens judeus, né? E mesmo o próprio judeu, quando eles não têm o minyan, eles também não fazem a recitação dos 13 atributos da misericórdia de Hashem, né? Então o Benei Noah também não faz, a não ser que o Benei Noah esteja entre 10 judeus, não é 10 Benei Noah, porque o Benei Noah não tem o dever de fazer minyan. Mas se ou porventura o Benei Noah ele puder, né, estar presente no minyan de 10 judeus, então ele pode fazer a recitação junto com os 10 judeus, os 13 atributos de misericórdia, né? E também na parte final das nossas Selihot tem uma prece chamada Mahé, que o Benei Noah não faz. Por quê? Porque dentro dessa prece tem uma parte que está escrita assim: nós somos teu filho primogênito, né? E sabemos que o filho primogênito, né, segundo Êxodo 4:22, é o povo judeu. Então por isso não se faz. Então são essas 3 observações, né? Com essas exceções, né, todos nós, né, com essa Selihot, nós estamos juntos com o povo judeu nos 4 cantos do mundo, fazendo a Selihot, ok? Então é nesse sentido. E hoje, como é Erev Rosh Hashanah, véspera de Rosh Hashanah, as Selihot, elas são realmente longas. Nós temos 34 páginas para fazermos a Selihot. Por isso nós vamos alterar sentado, em pé, até chegarmos à sua conclusão. Lembrando que estarmos falando que são 34 páginas é no sentido de você não ficar pensando nisso, se vai demorar, se já está no final ou não, né? É que realmente, véspera de Rosh Hashanah, a intensidade das preces, elas são mais fortes, né? Você vai ver aqui durante a Selihot várias preces aí realmente que tocam a nossa alma, ok? Que é um momento de realmente a nossa alma em Erev Rosh Hashanah estar forte no seu despertamento para o arrependimento, para estarmos logo mais a partir do pôr do sol a presença do Rei no dia do julgamento, ok? Então vamos em frente, iniciando com o Salmo 145. Ashrei. Felizes são aqueles que moram em tua casa, eles ainda te louvarão eternamente. Feliz é o povo cujo destino é este, feliz é o povo cujo Deus é Adonai. Um salmo de louvor pronunciado por David. Eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, e abençoarei teu nome para sempre. Todos os dias eu te abençoarei e exaltarei teu nome para sempre. Adonai é grande e muitíssimo louvado, e não há limite para a sua grandeza. Uma geração para outra louvará tuas obras e falará de teus poderosos feitos. Eu falarei do esplendor de tua gloriosa majestade e de tuas maravilhosas ações.
Elas proclamarão o poder de teus imponentes atos, e eu relatarei a tua grandeza. Elas expressarão a lembrança de tua abundante bondade e cantarão acerca de tua retidão. Adonai é bondoso e gracioso, lento para a ira e de imensa bondade. Adonai é bom para todos, e suas misericórdias se estendem sobre todas suas criaturas, ou suas obras. Adonai, todas as tuas obras te agradecerão, e teus devotos te abençoarão. Eles proclamarão a glória do teu reino, e falarão da tua força, para tornar conhecidos à humanidade seus atos poderosos e a gloriosa majestade de seu reino. Teu reino é um reinado sobre todos os mundos, e teu domínio está em todas as gerações. Adonai sustenta todos aqueles que caem e endireita todos os encurvados. Os olhos de todos olham com esperança para ti, e tu concedes a eles seu alimento, no momento adequado. Abres a tua mão e satisfaz o desejo de todo ser vivo. Adonai é justo em todas os seus caminhos e benevolente em todas as suas ações. Adonai está próximo de todos os que chamam por ele, de todos os que chamam por ele de verdade. Ele realiza o desejo de todos os que o temem, ouve seus clamores e os salva. Adonai cuida de todos que o amam e destruirá todos os perversos. Minha boca proferirá o louvor de Adonai, e que toda a carne abençoe seu santo nome para sempre. E nós abençoaremos a Deus de agora por toda a eternidade. Louvem a Deus. Lechá. Tua, Deus, é a retidão, e nossa é a vergonha. O que podemos reclamar? O que podemos dizer? O que podemos falar? E como podemos nos justificar? Pesquisemos, examinemos nossos caminhos e retornemos a ti, pois tua mão direita está estendida para receber aqueles que se arrependem. Nós não viemos diante de ti com benevolência, nem com boas ações. Nós batemos as tuas portas como mendigos e como pedintes. Nós batemos as tuas portas, ó misericordioso e gracioso. Por favor, não nos faça voltar da tua presença de mãos vazias. Por favor, não nos faça voltar de tua presença de mãos vazias, nosso Rei, pois tu és aquele que ouve prece. Shomeia, tu que escutas as preces, a ti toda carne virá. Toda carne virá para prostrar-se diante de ti, Adonai. Eles virão e se prostrarão diante de ti, Adonai, e renderão glória ao teu nome. Venham, prostremo-nos e inclinemo-nos, dobremos o joelho diante de Adonai, nosso Criador. Entre em seus portões com gratidão e em seus átrios com louvor. Deem graças a ele, abençoem o seu nome, abençoem Adonai todos os servos de Adonai, prestes na casa de Adonai à noite. Ergam suas mãos em santidade e abençoem Adonai. Entremos em sua morada, inclinemo-nos perante o seu escabelo. Ele é santo. Exaltem Adonai nosso Deus e inclinemo-nos perante o seu escabelo. Ele é santo. Exaltem Adonai nosso Deus e curvemo-nos sua sagrada montanha, pois Adonai nosso Deus é santo. Prostrem-se diante de Adonai em resplandecente santidade. Trema diante dele toda a terra. E nós, através de tua abundante benevolência, chegamos à tua casa. Nos inclinamos em direção ao teu sagrado santuário por temor a ti. Nós nos inclinamos em direção ao teu sagrado santuário e louvamos teu nome por tua bondade e por tua verdade, pois tu tens exaltado tua palavra acima de todos os teus nomes. Adonai, Deus das hostes, quem é poderoso como tu, Adonai? Tua lealdade te rodeia. Realmente, quem no céu pode comparar-se a Adonai? Quem entre os seres superiores pode assemelhar-se a Adonai? Realmente, tu és grande e realizas maravilhas.
Tu somente, Deus. Realmente, tua bondade é grande acima dos céus. Tua verdade chega até o céu. Adonai é grande e muitíssimo exaltado, e não há limite para sua grandeza, pois Adonai é grande e muito louvado. Ele é temível acima de todos os deuses. Realmente, Adonai é um Deus grande, um rei grande sobre todos os seres superiores. Que força poderosa existe no céu ou na terra que possa realizar ações e atos poderosos como os teus? Quem não haveria de temer-te, ó Rei das Nações? Pois isto é adequado a ti. Pois entre todos os sábios das nações e em todos os seus domínios, não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Adonai. Tu és grande e teu nome é grande em poder. Teu é o braço que tem o poder. Fortalece tua mão, ergue tua destra. Teu é o dia, a noite também é tua. Tu estabeleceste a lua e o sol. Em suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas das montanhas são suas. Quem pode relatar os atos poderosos de Adonai, que proclame todos os seus louvores? Adonai, teus são a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Pois tudo no céu e sobre a terra é teu. Adonai, teu é o reinado, e tu és exaltado. Supremo sobre todos os governantes, teus são os céus, a terra também é tua, o mundo e tudo que ele contém. Tu os estabeleceste. Tu fixaste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os criaste. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã, o faraó e os seus comandantes. Deixaste-o como alimento para a nação que perambulava pelo deserto. Tu partiste a rocha e fizeste brotar fonte e arroio. Tu secaste rios poderosos. Em teu poder, tu dividiste o mar. Tu quebraste as cabeças dos monstros marinhos nas águas. Tu dominas a vastidão do mar. Quando suas ondas se levantam, tu as acalmas. Adonai é grande e muitíssimo exaltado na cidade de nosso Deus, seu santo monte. Adonai, Deus de Israel, entronizado sobre os queruvim, somente tu és Deus. O Todo-Poderoso é reverenciado na grande Assembleia dos Santos. Inspira temor a todos os que o cercam. Os céus louvam tuas maravilhas, Adonai. Também tua fidelidade na consagração dos santos. Venham, cantemos a Adonai, alcemos nossas vozes em júbilo, a rocha de nossa salvação. Aproximemo-nos dele com agradecimentos, elevemos nossas vozes a ele com canto. Retidão e justiça são os fundamentos de teu trono. Amorosa bondade e verdade andam diante de teu semblante. Tomemos juntos doce conselho. Caminhemos com a multidão para a casa de Adonai. Realmente o mar é seu, pois ele o fez. Suas mãos formaram a terra seca. Em sua mão está a alma de todo ser vivo e o espírito de toda a humanidade. A alma te pertence, o corpo é tua obra. Teu compaixão de teu labor. A alma te pertence e o corpo é teu. Adonai, age pelo teu nome. Nós viemos confiando em teu nome. Adonai, age pelo teu nome, pela glória de teu nome. Pois Deus misericordioso e compassivo é teu nome. Pelo teu nome, Adonai, perdoa nossa iniquidade, pois ela é grande. Absolve-nos, nosso Pai, pois por causa de nossa grande tolice nós erramos. Perdoa-nos, nosso Rei, pois são muitas as nossas iniquidades. Senhor, Deus das hostes, temido nas alturas, tu disseste: retornem, filhos rebeldes, vinde a mim com louvores e exaltações, busquem minha presença com lágrimas e súplicas. Apesar da oração sincera estar bloqueada, as portas para aqueles que retornam são como janelas abertas. Tua palavra se mantém firme pela eternidade. Os caminhos para tua benevolência são imutáveis para sempre.
Aqui estamos, nós viemos a Ti como os necessitados e os destituídos. Tua é a justiça e nossas são as iniquidades. Nós retornamos a Ti com faces envergonhadas e lástimas em Tuas portas como pombos. Lembra de nós para uma vida apropriada. Limpa nossas manchas para que sejamos limpos e embranquecidos. Retira os pecados de nossa juventude, como nuvens. Renova nossos dias como os dias de outrora. Remove a impureza e põe um fim nos pecados intencionais. Borrifa a pureza, águas incessantes. Nós conhecemos nossa perversidade. Use espinhos, a dureza de nossos pescoços, duros como carvalhos. O vinhedo de nossa implantação é uma mistura de brotos prejudicados, sua superfície coberta por ervas daninhas e espinhos. Pessoas acostumadas a fazer o mal, ligadas a ídolos do sol, tomadores de suborno, perseguidores de pagamentos. Nós arruinamos rapidamente a roupar, e desde então nós nos movemos para trás e não para frente. Longe vão as oferendas de animais gordos, as ovelhas engordadas, os odores agradáveis do aroma do incenso feito de especiarias, o chefe sobre 50, o conselheiro e o homem de estima, o sumo sacerdote auxiliar, o sumo sacerdote ungido, os levitas e os aaronitas, os sacerdotes. Vê nossa situação, necessitados e vazios, afligidos em espírito, amargos como absinto. Nós nos lembramos de Ti na aflição, com efusão de orações sussurradas, temendo Teu julgamento, lamentando e gemendo. Faz florescer um broto de justiça para o sincero. Ordena que os pecados anteriores sejam removidos. Deixa a voz daquele que evoca acabar com os adversários. Abafa o acusador e silencia o intrigante. Um espírito submisso, o esmagamento de corações quebrados. Que eles acendam em favor como as gorduras dos sacrifícios. Cumpre para os filhos o juramento aos patriarcas. Escuta de tua moradia o clamor daqueles que te chamam. Prepara seus corações para que estejam dispostos a te temer. Deixa teu ouvido estar atento às rezas suplicantes. Retorna para levantar teu povo das turbulências. Deixa tuas primeiras misericórdias virem rapidamente em nossa direção. Que teus favoritos apareçam inocentados de suas disputas. Eles têm esperança em tua bondade e contam com tuas misericórdias. Pois nós confiamos em tua abundante misericórdia e nós contamos com tua retidão. E nós esperamos por tua absolvição e nós ansiamos por tua salvação. Tu és um rei que ama a retidão desde outrora, que revela as iniquidades de seu povo e remove os pecados daqueles que o temem. Tu és aquele que fez um pacto com as primeiras gerações e guarda a promessa com as últimas gerações. Tu és aquele que desceu sobre o monte Sinai na nuvem de tua glória e mostrou os caminhos da tua benevolência a Moshe, teu servo. Tu lhe revelaste as sendas da tua benevolência e fez conhecido para ele que tu és um Deus misericordioso e gracioso, lento para a ira e abundante em benevolência, abundante em beneficência, e que governa o mundo inteiro com o atributo de misericórdia. E assim está escrito, ele disse: eu farei toda a minha benevolência passar diante de ti, e eu invocarei o nome de Adonai diante de ti, e eu serei gracioso para quem eu for gracioso, e eu serei misericordioso com quem eu for misericordioso. Deus, tu és lento para te irritares, és chamado de o todo misericordioso, e tu ensinaste o caminho do arrependimento. Lembro neste dia e em todos os dias a grandeza de tua compaixão
e bondade para os descendentes de teus amados. Volta a nós com misericórdia, pois tu és o todo misericordioso. Com súplica e prece nos aproximamos de ti. Como tu deste a conhecer a Moshe o humilde em tempos passados, recua de tua feroz ira, conforme está escrito em tua Torá, que encontremos refúgio e proteção à sombra de tuas asas, como no dia, quando Adonai desceu numa nuvem. Passe por cima de nossa transgressão e apaga a nossa culpa, como no dia, quando ele permaneceu com ele, Moshe, lá. Escuta o nosso clamor e atende a nossa súplica, como no dia, quando ele, Moshe, invocou o nome de Adonai e lá foi dito. Estamos, para quem está com a Selihot na mão, estamos na página 139, vamos para a prece Selah. Baruch Hashem, o som tá bom, né? Tá, ótimo. Perdoa-nos, nosso Pai, pois pecamos. Desculpa-nos, nosso Rei, pois transgredimos. Premeditadamente, pois tu, Adonai, és bom e clemente, e extremamente bondoso com todos que clamam a ti. O devoto desapareceu da terra, e não há nenhum íntegro entre os homens. Ninguém chama por teu nome em retidão, apressando-se em apegar-se a ti. Salva, Adonai, pois os devotos acabaram, pois os fiéis sumiram dentre os filhos do homem. Pois contigo está a fonte da vida, em tua luz nós veremos a luz. Pois com Adonai há benevolência, e com ele há abundante redenção, e ele redimirá Israel em todas as suas iniquidades. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim Adonai tem compaixão de nós. A salvação é de Adonai, que a tua bênção esteja sobre nós para sempre. Adonai das hostes está conosco, nossa fortaleza para sempre é o Deus de Jacob. Adonai das hostes, feliz é o homem que confia em ti. Adonai, salva-nos, que o Rei nos responda no dia em que clamamos. Perdoa, te suplico, a iniquidade deste povo, conforme a grandeza de tua bondade, e como tu perdoaste este povo desde o Egito até agora. E lá está dito. E Adonai disse, eu perdoei conforme tuas palavras. Escuta, meu Deus, e ouve. Abre teus olhos e contempla nossos lugares desolados, e a cidade sobre a qual teu nome é proclamado. Pois não é por nossa própria retidão que oferecemos nossas súplicas perante ti, mas por tua abundante misericórdia. Adonai ouve, Adonai perdoa, Adonai presta atenção e age. Não te demores por ti mesmo, meu Deus, pois teu nome é proclamado sobre tua cidade e teu povo, nosso Deus e Deus de nossos pais. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé. Amém. Vamos para a prece Echachá. Como eu posso abrir minha boca? Como posso levantar os olhos? Não existem realizações em mim, e em minha mão não existe mérito. Eu gritei, eu sou como um bêbado, como alguém derrubado pelo vinho. Eu sou comparado a um guerreiro sem armas em sua mão. O coração fraco é feito para tremer, e longe vai o intermediário escolhido. E como pode alguém grosseiro em conhecimento e sem entendimento abrir sua boca? Seu pecado intencional está oculto em seus recessos, e sua culpa está dentro dele. Ele é um pecador cheio de rebeldia, entregue ao poder do desprezível, a má inclinação. O coração deste desprezível, que vem pedir e está preocupado, ele perverteu o que é certo, ele detestava repreensões, ele é deformado e retorcido. Sua culpa faz seus joelhos tropeçarem, e seu fedor tornou-se sua armadilha. Seu coração planeja a perversidade, ele é dominado por sua própria obra.
quando abre a boca, que resposta eu posso encontrar para refutar a crítica? Eu me tornei abominável e corrompido, porque estou cheio de infâmia e desgraça. O suprimento de minhas lágrimas não é confiável. Sua fonte é como uma impostora. Minhas congregações são de falsidade e fraude, e meus jejuns pela disputa e pela competição. Remove o pecado rebelde e suporta a iniquidade, e expia a culpa. Eu grito de dor no coração, humilhado, envergonhado, perplexo. Se aplacada a ira, alivia a raiva e anula o ódio. Ser favorável àquele que tenta se reconciliar e nos faz amados, e confunde o delator que cava um poço. Tribos dos salvos de Israel, preparem-se com corações puros, apeguem-se à integridade e façam súplicas. Movam-se com pureza, que a força seja incrementada para buscar Deus, quando Ele pode ser encontrado, pois Ele não menospreza nem é avesso às rezas do pobre e do arrasado. Deixe-me encontrar perante Ti um dia de salvação e um tempo de favor. Deixe-me ser considerado adequado e digno aos Teus olhos e completo. Enquanto eu estou rezando e buscando misericórdia para Teus filhos, ouçamos, eu aceitei a Ti favoravelmente. Recebamos de Tua moradia a notícia, eu perdoei. Por favor, esteja atento à presença do Altíssimo e remova a dureza do coração. Levante o obstáculo, limpe o caminho e endireite os lugares tortuosos. Abandone o pecado, confesse, e não continue a vos endurecer. Ele que sabe que ele pecou, deixe-o retornar e se arrepender, e deixe-o pegar palavras de repreensão e súplicas. Senhor, presta atenção, ó misericordioso, dá ouvidos à sequência do meu rogo. Fica satisfeito com meu choro, sê favorável e satisfeito e aceita minhas súplicas. Eu te chamo de dentro da angústia. Aproxima-te de mim e vem em minha salvação. Apressa-te em meu socorrer. Meu Senhor, meu Salvador, nosso Deus e Deus de nossos pais. Ó Senhor, quando Tu indicas um tempo para julgar com justiça em Tua força, eu fico em trepidação, para rogar por Tua presença, para Te exaltar. Eu não conto com minhas ações, mas com Tua compaixão. Deus, age em prol de Teu nome. Já se foram os sinceros, os poderosos com vigor na celeridade. Assim também aqueles que erigem uma cerca para a Torá e ficam na brecha. Aqueles que vigorosamente buscam seu desejo daquele que habita nos céus espantosos. O humilde está perdido da terra. Veja, eu não sou digno. O que posso responder com minha boca? Aqui estou, jovem, sem ações em minha mão. Como então posso esperar, quando estou repleto de falhas, que as palavras de minha boca encontrem favor? Estou com medo e temo tornar conhecida minha mente. Eu estou tremendo por causa do meu pecado intencional e a rebeldia de minha perversidade. Ó gracioso, tem piedade de mim, enquanto eu confesso e abandono minha transgressão rebelde. Escuta o som da minha súplica, enquanto eu grito a Ti. Eu errei e agora eu me arrependo e confesso, para fazer a Tua vontade. Puro de olho, considera-me como se eu fosse perfeito perante Ti. Deus, vai além da linha de Tua lei, por mim, para que eu possa Te conhecer, para que eu encontre favor em Teus olhos. Por favor, deixa Teu poder ser ampliado e adorna-te com minha oração, como com a oração daquele que é um ancião, familiarizado com a reza, e seu comportamento juvenil estava se tornando. Olha para baixo desde os céus e vê meu coração quebrado, humilhado e esmagado. Rei Todo-Poderoso,
que está sentado sobre o trono de misericórdia, que age com bondade, perdoando as iniquidades de seu povo, erradicando todo o primeiro pecado, concedendo muitas vezes o perdão aos pecadores involuntários e desculpa aos transgressores premeditados. Ele trata com caridade todo ser vivo e não lhe retribui conforme sua perversidade. Todo-Poderoso, tu nos ensinaste a recitar os 13 atributos de misericórdia. Recorda por nós esse dia o pacto dos 13 atributos, como tu fizeste conhecido a Moshe, o humilde, em dias passados, como está escrito. E Adonai desceu na nuvem e permaneceu com ele lá, e ele invocou o nome de Adonai. Selah. Perdoa-nos, nosso Pai, pois pecamos. Desculpa-nos, nosso Rei, pois transgredimos premeditadamente. Pois tu, Adonai, és bom e clemente, e extremamente bondoso com todos que clamam a ti. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim Adonai tem compaixão de nós. A salvação é de Adonai. Que a tua bênção esteja sobre nós para sempre. Adonai das hostes está conosco. Nossa fortaleza para sempre é o Deus de Iacob. Adonai das hostes, feliz é o homem que confia em ti. Adonai, salva-nos, que o Rei nos responda no dia em que clamamos. Perdoa, te suplico, a iniquidade deste povo, conforme a grandeza de tua bondade, e como tu perdoaste este povo desde o Egito até agora. E lá está dito. E Adonai disse, eu perdoei conforme tuas palavras. Escuta, meu Deus, e ouve. Abre teus olhos e contempla nossos lugares desolados, e a cidade sobre a qual teu nome é proclamado. Pois não é por nossa própria retidão que oferecemos nossas súplicas perante ti, mas por tuas abundantes misericórdias. Adonai ouve, Adonai perdoa, Adonai presta atenção e age. Não te demores por ti mesmo, meu Deus, pois teu nome é proclamado sobre tua cidade e teu povo. Estamos na página 143. Merubim, né? Primeiro Eloheinu, nosso Deus e Deus de nossos pais. Merubim. As necessidades de teu povo são numerosas e seu conhecimento é escasso. Eles são incapazes de relatar suas falhas e seus desejos. Por favor, entende nossos pensamentos antes de nosso apelo, ó grande, poderoso e maravilhoso Deus. Idos e terminados são aqueles que conhecem a súplica. Como expressar a ordem das rezas com língua eloquente? Nós ficamos nus de boas ações, e o mal aumentou. É por isso que nós não alcançamos a libertação. Nós não temos coragem de rogar por tua presença. Nós transgredimos de forma rebelde. Nós nos rebelamos, e nós pervertemos os caminhos. A justiça de caridade que é tua, é tudo o que pedimos através dos planos de teus louvores. Nós que ficamos na casa de Deus durante as noites. Santo, vê como defensor adequado se foi. Aceita meu discurso como se fosse uma doação abundante. Que minha voz elevada neste dia seja ligada à tua coroa, ó Deus, que é enlaçada pela força. Encara o meu clamor e deixe minha oração ser agradável. Ouve minha súplica como se ela fosse a súplica de alguém que é perfeito. Inscreve-nos para a vida e faz o ser bom para nós. Tu que suspendes a terra em um vazio. Estende tua mão e aceita meu arrependimento quando eu estou perante ti. Por favor, perdoa e absolve o mal de meus atos. Meu amado e meu suporte, por favor, vira e ocupa-te com o bem-estar daqueles que te procuram, pois tu, Deus, és um escudo para mim. Não menospreza o louvor de minhas palavras. Eu exaltarei tua glória de acordo com a minha lógica limitada. Satisfaz para o bem meu desejo e meu pedido. Deus, o Senhor, é minha força. Que minhas palavras sejam doces e sejam suplicadas pela minha reza. Adiciona cada palavra na minha conta.
Santo, considera a minha presença perante ti como uma oferenda de farinha misturada com óleo. Dá ouvidos, Deus de Iacove, Selá. Rei Todo-Poderoso, que está sentado sobre o trono de misericórdia, que age com bondade, perdoando as iniquidades de seu povo, erradicando todo o primeiro pecado, concedendo muitas vezes o perdão aos pecadores involuntários e desculpa aos transgressores premeditados. Ele trata com caridade todo ser vivo e não lhe retribui conforme sua perversidade. Todo-Poderoso, tu nos ensinaste a recitar os 13 atributos de misericórdia. Recorda por nós esse dia o pacto dos 13 atributos, como tu fizeste conhecido a Moshe, o humilde, em dias passados, como está escrito: e Adonai desceu na nuvem e permaneceu com ele lá, e ele invocou o nome de Adonai. Selá. Perdoa-nos, nosso Pai, pois pecamos. Desculpa-nos, nosso Rei, pois transgredimos premeditadamente. Pois tu, Adonai, és bom e clemente, e extremamente bondoso com todos que clamam a ti. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim Adonai tem compaixão de nós. A salvação é de Adonai. Que a tua bênção esteja sobre nós para sempre. Adonai das hostes está conosco. Nossa fortaleza para sempre é o Deus de Iacove. Adonai das hostes, feliz é o homem que confia em ti. Adonai, salva-nos, que o Rei nos responda no dia em que clamamos. Nosso Deus e Deus de nossos pais. Por favor, desperta teu amor antigo, com o qual tu amaste as incontáveis congregações que são chamadas com todas as expressões de amor, irmandade e amizade. Por favor, deixa-me falar em prol de meus irmãos e amigos, mesmo quando tu te apresentaste sobre a montanha do meu cume, com alegria para nos deleitar com o tesouro primordial. Tu comparaste Israel a um reino de sacerdotes e uma nação santa. E meu filho, e ela, Israel, ela também disse: ele é meu irmão, meu rei, meu senhor. Tu deixaste em herança para Israel um legado, uma porção agradável, e fez com que tua glória fosse coberta nas crianças entrelaçadas. Mas agora, estranhas, perversas malfeitores, fizeram-na perambular. Naquela terra que não é sua, não serão eles teus irmãos que estão pastoreando lá? Lembra, não esquece, Deus não se surdo e não fica parado. Amaleque e Ismael têm planejado me destruir. Ó gracioso, tu conheces todos esses trabalhos. Assim é dito por teu irmão Israel: espoliadores se ligaram a mim e me exploraram, e a opressão me pressiona a trocar o puro pelo impuro. Vê, teus servos são espancados e golpeados dia após dia. A voz do sangue de teu irmão clama. Eles cavaram poços para mim, para me capturar. Minha alma anseia e tem saudades, buscando ajuda. Bate em minha porta com libertação para mim, proclamando: eu procuro meus irmãos, como no dia da época indicada, quando tu sentas no trono de tua glória, olhando para baixo para sondar os corações daqueles que se rebelaram contra ti e daqueles que te servem, juntos, pagamento exato de todos aqueles que causam dívidas naqueles que te traíram. E em relação ao que te é devido de teu irmão, tua mão o redimirá. Quando os livros são lidos para as criaturas de teu mundo, carregando os veredictos da vida, e o reverso para o rico e o pobre, ó sublime, faz com que a boa vontade e a bondade estejam em tua parede. Sê doce ao teu servo por benevolência, que teu irmão possa viver contigo. Vira para mim e sê generoso para mim, e põe-me mais alto. Destrói aqueles que te rejeitam com pobreza e privação. Quanto às nossas necessidades, de uma porção designada para comermos. Quando tu distribuis as provisões, não fecha tua mão a teu irmão necessitado.
Eu me levantei antes da alvorada, e eu gritei a ti, meu Criador. Envia a tua bondade e tolera meu pecado rebelde e minha infidelidade. Deixa a tua misericórdia ser trazida sobre mim, como se confortasse meu luto. Gostaria que você fosse um irmão para mim. Considera o protesto de teus pobres e seu apelo. Suas almas e vitalidade são alimentos com problemas. Deposita todos os seus pecados nas profundezas do mar. Por favor, tolera as transgressões rebeldes de teus irmãos e seus pecados. Eu me alegrei na palavra de tuas promessas. Tu diminuíste meu coração através de emissários, teus mensageiros. Quando tu revelarás teu braço com tua força, por favor, vai e cuida do bem-estar de teus irmãos. Tu tens sido, desde tempos antigos, a esperança de Israel e a espada de seu orgulho. Ó vivente, também agora endireita a estatura deles, e fortalece seu braço, e habita entre eles. E vê se teus irmãos estão comendo e bebendo bem, e a garantia de seu bem-estar. Deus fiel, traz socorro, sê benevolente a todos de teu povo. Juntos nós nos aproximamos para o julgamento. Ele que examina os corações de todos, Ele que governa o mundo com sua força. Ele virá para o julgamento de toda coisa esquecida. Deus é grandioso no julgamento. Ele é santificado por suas justiças, que são como montanhas poderosas, e seus julgamentos com Israel. Levanta da punição aqueles que tu geraste, que te exaltam com bondade e verdade. Honestidade e justiça são a fundação do teu trono. Endireita perante ti o coração deformado. Tua lei perfura a montanha. É o julgamento do Deus de Jacob. E teus atributos amorosos são justos. Os habitantes da terra aprenderam sobre a justiça, enquanto aguardavam por teus julgamentos. O selo de tua justiça é claro e puro. Ela é selada pela ação do homem. Os julgamentos de Deus são verdadeiros. Todos ficam receosos do julgamento do examinador, que tritura e pulveriza finamente. Um julgamento verdadeiro e justo. Ele é benevolente. Ele é uma proteção, como ele disse. Neste dia, ele esquecerá sua ira para fazer o julgamento de seu povo. Aqueles que se agarram a ti imploram efusivamente. Eles exaltam a perversão de tuas leis, por causa de teu julgamento justo. Dá um fim ao pecado que mancha, e não deixa aqueles que te esperam se envergonharem em sua expectativa, e julga-os. Nós fomos consagrados pelo teu nome e tua lembrança. Nós fomos decretados a um pacto eterno. Não entra em julgamento conosco. Ele que é rei sobre os sagrados no céu, que ele corrija a brecha com sua piedade, e com julgamento estabeleça a terra. Meus cânticos durante todo o dia louvam-no, pois nós não o encontramos julgando-nos com grande força, mesmo que o julgamento pertença a Deus. Fortalece tua bondade para teu povo, abre teus céus ao seu clamor, como é o julgamento para aqueles que amam teu nome. Nós depositamos em ti todas as aflições, que tu, com amor, deixe o prato da balança da defesa predominar, pois teus julgamentos são bons. Faz teu semblante brilhar para o perdão para mim. Não extinga minha brasa ardente pelo meu erro, pois eu anseio por teus julgamentos. Defende-me como ente único. Poupa-me da chama do dia que está chegando. Teu julgamento se estende para a grande profundidade. Abrevia a libertação de tuas tribos. Elas estão dominadas por obra de tuas punições e pela correção de teus julgamentos. O cântico do coração e da carne e da alma, que ele acenda a ti, ao céu, lá onde é o lugar de teu julgamento. Nosso juiz, tu nos inscreveste em tuas palmas. Ensina aqueles que te aguardam teus caminhos e todos os julgamentos de tua boca.
Confere tua bondade em abundância, até que seja suficiente para nós, e o habitual de tua compaixão para nossos desejos. Preserva-nos com vida de acordo com seu julgamento. Arrupá, templo sagrado, se tornou um monte no campo. Apressa-te em completar meu alicerce, e Sião será redimida através do julgamento. Que eu seja vingado de meus inimigos, que me dispersaram. Remove os chifres daqueles que me dispersaram e faz teus julgamentos me socorrerem. A nosso Deus e Deus de nossos pais. Pode sentar aí um pouco, vamos lá. Estamos na página 147 e vamos para a prece Raim. Inscreve-nos para a longa vida, plantados sem ninguém para nos extirpar. Enquanto tu sentas no trono para sondar as ações, olha para o bom e não examina o mal, pois contigo está a fonte da vida. Existe vida quando ele está satisfeito, e sua raiva aparece somente por um momento. Tu não pelejarás para sempre com a herança fatigada, Israel. Por favor, deixa-nos ouvir. Eu perdoo, tolero a iniquidade. Veja esse dia, eu ponho diante de tua vida. Redime da sepultura para a vida, coroa a mim com a bondade de Abraham, e faz a verdade que Iaque produziu enraizar-se, brotar e florescer. Afasta nossos pecados rebeldes, tão longe quanto o oeste está do leste. Faz conhecido para nós o caminho da vida. Tua palavra é vida, poderoso Deus e conselheiro. Faz-nos saber, tornar-nos ligados à tua Torá, que sejamos bem aconselhados. Faz a boa inclinação superar a minha oculta, a má inclinação, para esmagá-la, para guardar o caminho para a árvore da vida. A Torá é vida para aqueles que se agarram a ela, e uma cura e um remédio. Aqueles que a aceitam são afortunados, como a luz brilhante que foi semeada. Todo aquele que se liga a ela será expansivo. Toda a carne que tem nela o espírito de vida. Suporta-nos com vida e paz, para servir a ti com temor. E nós exultaremos e nos alegraremos em ti, enquanto os perversos são destruídos. Assim, favorecendo-nos com 310 mundos, temos a Deus, traz prosperidade, honra e vida. O grande em conselho concedeu-nos vida, uma porção considerável. Ele é um abrigo para nós, uma ajuda acessível na angústia. Ele disse com um pronunciamento: retorna a mim e eu retornarei a ti. Pois aquele que me encontra, encontrou a vida. Concede-me vida gratuitamente, Deus, Senhor dos Espíritos. Perdoa a iniquidade entalhada sobre tábuas, e que teus inimigos sejam revestidos por vergonha, com o sofrimento dos castigos severos. Eles não retornarão, nem atingirão os caminhos da vida. Confere boa vida a teus servos, para redimir suas almas de verem destruição. Como dito por aquele que pergunta, ele perguntou: nem tanto para o perverso que abandona teu jugo, incita a morte sobre eles, deixa-os descer vivos ao túmulo. Aqueles que estão vivos te agradecerão como nós fazemos, mas não aqueles que foram cortados da vida. Um pai diligentemente ensinará a seus filhos o teu louvor, e nós abençoaremos Deus para exaltar teu louvor, para ver a bondade de Deus na terra da vida. Proclama: todos vocês estão vivos hoje, e sua destruição te sustenta. Purifica-os de seu pecado, e não os expulse de mãos vazias. Aqueles destinados a morrer por tua mão, Deus, satisfaz a sua necessidade. Aqueles que falecem em idade avançada, sua porção está na vida. A vida é uma virtude para o prudente, a fim de se desviar da destruição. Que Deus livre minha alma de quebrar, que ela possa viver pela eternidade.
por longa extensão de dias, pois uma mitzvah é uma luminária, e a Torá é uma luz e uma forma de vida. Que as vidas dos arrogantes, Geval e Moab, sejam apagados do livro, eles que se curvam a um pedaço de madeira, ajoelhando-se e adorando-o. Não deixe que o opressor perverso encontre benevolência, que ele seja julgado ao extermínio. Pois ele ofendeu as matrizes do povo do Deus vivo. Tu juraste vida a ele, a Abraham, por teu filho, teu único filho, por tua mão. Te concedeste que ele herdará os portões de seus inimigos. Tu estiveste irado, mas tu retornarás, e portanto eu te agradecerei, pois tua bondade é melhor que vida. Em tua presença a vida é com plenitude de alegrias, coisas maravilhosas, renovada nossos dias com gritos de generosidade. Que Deus, o Deus das hostes, novamente tenha piedade de nós, pois nele estão as fontes da vida. Que a vida na terra para teu povo seja proclamado da moradia celestial, e lance o pecado e as iniquidades nas profundezas do mar. Cria para nós um novo coração e concede-nos graça, extensão de dias e anos de vida. A boca do justo é para a vida, e a boca do perverso é ruína. Quando tu distribuis guerras e paz, terror e pânico, plenitude e fome, e tremor, vida e morte, bênção e maldição, que tu escolhas a vida, aumenta a vida, a justiça e a honra, tu que és belo, quando estás agradando a Deus, que semeia a bondade e colhem sem desgraça. Tu estabelece o justo e fecha a brecha. Aquele que persegue a justiça e a bondade encontrará a vida. Concede-nos um legado de vida duradouro, e sabedoria e conhecimento em conselhos. Faz a alegria e a felicidade serem ouvidas das ruas da cidade sagrada. Remove a iniquidade de mim e veste-me veste-me em paramentos. Eu andarei perante Deus nas terras da vida. Deus vivo, olha para o povo que é teu tesouro, como antigamente, para que eles retornem. Tu não desejas a morte daquele que merece morrer, antes que ele se arrependa. O quebrado e esmagado é estimado perante ti, ó benevolente. Santo será dito dele, de todo aquele inscrito para a vida. Ele pediu a ti por vida e tu a deste para ele. Revive-o dos 2 dias fatídicos. Sua glória é grande em tua salvação, como a beleza dos passos das peregrinações. Da tua moradia sagrada, olha para baixo dos céus. Naquele dia sairão as águas da vida. Proclama, vida, a desejada chegou, perdão para os teus pecados. Eu colocarei meu espírito em teu meio. Diz, eu encontrei expiação, eu te aceito favoravelmente, e tu que te ligas a Deus, teu Deus, tem vida. Vida vem de ti, Deus, suporta a tua pomba, que é levada a se ligar a ti, de acordo com a lei e o regulamento. Leva-nos para o Monte Sião e restaura o reinado, pois de lá Deus ordenou a bênção, a vida. Nós aguardamos pela vida dele, enquanto ansiávamos por sua libertação. Que Deus agora nos conceda expansão, para que possamos aumentar, que ele reviva dos dias fatídicos e nos estabeleça no dia do terceiro. Nós que estamos aqui hoje, todos nós em vida. Rei Todo-Poderoso, que está sentado sobre o trono de misericórdia, que age com bondade, perdoando as iniquidades de seu povo, erradicando todo o primeiro pecado, concedendo muitas vezes o perdão aos pecadores involuntários e desculpa aos transgressores premeditados. Ele trata com caridade todo ser vivo
e não lhe retribui conforme sua perversidade. Todo-Poderoso, tu nos ensinaste a recitar os 13 atributos de misericórdia. Recorda por nós este dia o pacto dos 13 atributos, como tu fizeste conhecida a Moshe, o humilde, em dias passados, como está escrito, e Adonai desceu na nuvem e permaneceu com ele lá, e ele invocou o nome de Adonai. Selar. Perdoa-nos, nosso Pai, pois pecamos. Desculpa, nosso Rei, pois transgredimos premeditadamente. Pois tu, Adonai, és bom e clemente, e extremamente bondoso com todas que clamam a ti. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim Adonai tem compaixão de nós. A salvação é de Adonai, que a tua bênção esteja sobre nós para sempre. Adonai das hostes está conosco, nossa fortaleza para sempre, e ao Deus de Jacó. Adonai das hostes, feliz é o homem que confia em ti. Adonai, salva-nos, que o Rei nos responda no dia em que clamamos. Nosso Deus e Deus de nossos pais. Haverá um Rei que erguerá meus estandartes para as nações. Ele determinará que aqueles que me governam sejam pacíficos, e meus opressores para a justiça. Eu me tornarei conhecido para ele quando eu digo: onde está Deus que me fez? Eu digo: minhas palavras são para o Rei. O Rei fará seu povo Israel ficar em julgamento. Assim eu me apressarei em correr para a presença de Deus. E meus jovens também jejuaremos, enquanto eu submeto rezas à benevolência. E assim eu virei para o Rei, um grande Rei acima de todos os poderosos, detentor do céu e da terra. O anjo de Deus acampa próximo daqueles que o temem. Anjos de misericórdia, por favor, supliquem a presença daquele que habitava na sarça. Vocês, camareiros, que servem na presença do Rei, ó Rei, não omita nada do que tu disseste, para fortalecer a reparação da casa de Israel, e para livrar teu vinhedo de pedras e cercá-lo. Fortalece o defensor e silencia o acusador, para que ele não cause nenhum dano, pois o adversário não considera a perda do rei. Ó Rei, vê aquilo que é bom aos teus olhos e suporta a iniquidade. Repreende o acusador, traz sobre ele a destruição e devastação, para que ele saia envergonhado de tanto temor e pavor, pois o mal foi destinado para ele, pelo rei. Do rei e sua lei, aproxima-te para a inscrição, de acordo com os estatutos do dia de Rosh Hashanah, para julgar as nações, o justo, o pecador e o culpado. Agora que sejam convocados os escribas do rei, que traz aridez e chuva. Escreve concernente aos judeus como pode ser bom em teus olhos, em nome do rei. Ó Rei, envergonha o brilho do sol, para que os adoradores de Nebo sejam desonrados. Que cada homem despreze seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, pois com olho no olho eles verão quando ele retornar a Sion. Levantem-se, portões eternos, para que o rei possa passar. O sábio rei separa o perverso e também o rude. Ele gira a roda de sua fortuna e os repreende. Lança fora o zombador, e que a disputa se vá e não abra sua boca, pois ela não deve vir ao portão do rei. O rei é benevolente, que um decreto real saia dele, ordenando: eu guardarei os pés de meus filhos, e não os porei em correntes, no dia determinado para julgar quem prosperará e quem falhará, pois assim ordenou o rei. O rei se senta no trono do julgamento, reunindo o pequeno e o grande, e vendo quem se arrepende sinceramente, e quem retorna como um cão, retorna para o seu vômito. Vinga o humilhado daquele que o humilha, no dia do sétimo, quando o coração do rei está benevolente. O rei de toda a terra, Deus que me responde no dia da minha aflição, que está comigo em todo acampamento,
que ele sempre me cerque com cânticos de libertação, se eu encontrei favor aos olhos do rei. Ó rei, consente em dar grande honra aos teus servos. Por favor, que suas almas sejam preciosas em teus olhos, como reis perante Deus, para ver quando todo Israel vier, todo homem e mulher que vem ao rei. Os servos do rei buscam seu semblante com jejum e abstinência, eles de quem foi avisado. Quem quer que os toque é como se tocasse a pupila do olho. Mas veja, Esaú os aflige, diz a ele: tu, filho da perversão, para que tu transgrides a ordem do rei. Maravilhoso rei, por quanto tempo mais tu deterás na prisão os filhos de Zerah e Pérez, os gêmeos de Tamar? Restaura seu reinado e arranca pela raiz o adversário, exigente como foi dito, porque ela não obedeceu à palavra do rei. O rei cujos oficiais e servos o cercam em meu palácio, o templo sagrado, que eles pastoreiem em Baxã e Gileade, morando por conta própria. Pastoreia teu povo com teu cajado, me tira em abundância. Tu, meu mestre, o rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que reúnas minhas multidões, para fazer meus homens e mulheres idosos ainda se sentarem nos portões de Jerusalém. E então meus sacerdotes e meus vice-sacerdotes servirão juntos a ti, e Deus será rei. Ó rei, meus olhos olham esperançosamente para a glória da casa de Deus, e todo o povo junto glorificando o teu nome. Então nossas bocas se encherão de risos, e todos cantarão. E em Jeshurun existe um rei. Ó rei, nossos opressores exultam. Por quanto tempo, ó Deus? Eles cresceram e prosperaram, destruíram a Ariel, o templo sagrado. Veja, eles dizem: nossas mãos são poderosas. E quanto a mim, eu não fui chamado para vir ao rei. Que o rei se levante em sua fúria, como foi dito, para destruir os comedores de coisas detestáveis e o rato. Que ele proclame os berros, fortaleça-se contra seus inimigos, pois assim é a palavra do rei. Grande rei, remove de nós o coração de pedra, embranquece nossos pecados como a neve e a lã, e prende-nos a ti, como o vermelho ao branco. Dá teus julgamentos ao rei Mashiach, e tua justiça ao fruto de David, o rei, o Mashiach. Ó rei, que julga o pobre com verdade, tu vês que nós quebramos a arrogância de nosso espírito, como se vê neste mesmo dia. Deus não despreza um coração quebrado e contrito, para trazer nosso esforço para o tesouro do rei. Ó rei, concede tua justiça a Israel, pois ele é jovem. Faça aprender-se a ele como união, um homem e sua esposa. Não despreza, mas volta-te para a reza daquele que clama, e de todos os servos do rei, que estão no portão do rei. O rei, eu vim suplicar a ele, para que me marcasse para uma vida boa, para saciar-me com o melhor de sua casa. Congrega todas as nações ao nome de Deus, e acende cada ano para prostrar-se ao rei, nosso Deus e Deus de nossos pais. Senhor, quando tu consideras a humanidade a cada manhã, não sejas exigente em teu julgamento. Se tu fosses argumentar com o corpo e a alma, eles seriam jogados para baixo, incapazes de se levantar. Pode um homem ser absolvido no julgamento? Terá ele atos para se justificar? A semente de sua concepção é uma secreção fétida. Aquela que o espreita a má inclinação está oculta dentro dele, desde o momento de seu nascimento. Escondida em seus recessos, como uma armadilha para os seus pés.
ela os seduz diariamente para fazê-los cair para a destruição, o Guerrinom. Não existe poder ou força no corpo para ficar contra ela e suportar. Desde o dia em que alcança a sensibilidade, o homem coloca a sua vida em suas mãos para ganhar o seu pão. Todos os seus dias ele é saciado com irritação e dores, enquanto ele não retorna ao pó, ele não descansa. Senhor, vê o espírito infeliz, olha para o coração partido. Tu estás próximo àqueles que estão longe. Tu desejas o arrependimento do perverso. Todo-Poderoso, se acessível àqueles que procuram por ti. Diz, aqui estou, aqueles que te buscam. Deixa aqueles que pedem ajuda em teu nome ouvirem a notícia. Eu perdoei. Defende no julgamento o povo que proclama a tua unicidade. Impede a desprezível má inclinação de causar perversidade. Fica irado com o acusador, para que ele não acuse. Levanta para nós um defensor por nossa sinceridade. Deixa a apostasia ouvir. Eu encontrei expiação. Nós lançamos nossa carga sobre ti. Por favor, sê tu aquele que nos sustenta. Sê receptivo às nossas rezas. Atende nosso desejo e nosso pedido com misericórdia. Nós pusemos nossa confiança em ti. Deixa a tua piedade vir rapidamente em nossa direção. Ó forte e poderoso, nós não esquecemos teu nome. Por favor, não nos esqueça por toda a eternidade. Nosso Deus e Deus de nossos pais. Senhor, quando tu julgares o homem, o verme, quando na raiva lembra a benevolência e a misericórdia, quando tu providenciares o julgamento para reprovar o culpado, limpa e justifica o errado e ingênuo, concede bondade e benevolência ao culpável, não estende a controvérsia ao extremo. Aqueles pobres em atos e vazios de conhecimento estão apelando para ti. Sê acessível a eles. Aqui estamos perante ti com grande culpa. Estamos embaraçados em iniciar um gorjeio de resposta. Pode então o homem se justificar perante Deus? Pode o homem ser encontrado puro na presença de seu Criador? Existe erro deliberado em seus recessos, perversidade dentro dele. Ele está cheio de iniquidade e transgressões grosseiras. No final, com a chegada de seu falecimento, ele terá de contabilizar e prestar contas ao Supremo Rei dos Reis. O selo foi gravado por sua própria mão. Sua perversidade testemunha em sua presença. A vara de madeira de sua casa apontará para ele e testemunhará. A pedra gritará e anunciará da parede. Aquele que é julgado esconderá sua face e se envergonhará. Ele é considerado como um nada quando está perante ti. Por favor, sê favorável ao trabalho de tuas mãos. Vê a ruptura e guarda contra a repulsa. Que seus servos encontrem compaixão neste dia. Favorece-nos com tua proximidade, em tempos antigos. E clareia como neve e lã os pecados da rosa, Israel. Salva-os de todo o mal neste ano. Rei Todo-Poderoso, que está sentado sobre o trono de misericórdia, que age com bondade, perdoando as iniquidades de seu povo, erradicando todo o primeiro pecado, concedendo muitas vezes o perdão aos pecadores involuntários e desculpa aos transgressores premeditados. Ele trata com caridade todo ser vivo e não lhe retribui conforme sua perversidade. Todo-Poderoso, tu nos ensinaste a recitar os 13 atributos de misericórdia. Recorda por nós este dia o pacto dos 13 atributos, como tu fizeste conhecido a Moshe, o humilde, em dias passados, como está escrito. Aí Adonai desceu na nuvem e permaneceu com ele lá, e ele invocou o nome de Adonai, Selah.
Perdoa-nos, nosso Pai, pois pecamos. Desculpa-nos, nosso Rei, pois transgredimos premeditadamente. Pois tu, Adonai, és bom e clemente, e extremamente bondoso com todos que clamam a ti. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim Adonai tem compaixão de nós. A salvação é de Adonai, que a tua bênção esteja sobre nós para sempre. Adonai das hostes está conosco, nossa fortaleza para sempre é o Deus de Jacob. Adonai das hostes, feliz é o homem que confia em ti. Adonai, salva-nos, que o Rei nos responda no dia em que clamamos. Estamos na página 155, né? Nosso Deus e Deus de nossos pais. Tu, os 13 atributos de misericórdia proclamados com compaixão, que todo atributo apropriado, por favor, implore a presença de meu Rei, com súplica, buscando mérito para aqueles apelidados e chamados de Rosa. Salva-os de todo mal durante este ano. Se sua culpa cresceu até os altos céus e suas estrelas, que todo atributo apropriado, por favor, implore por misericórdia para eles. Anula para eles aquilo que está escrito. Eu disse, eu os dispersarei. Por que as nações deverão dizer, onde agora está o Deus deles? Se as iniquidades se tornaram incontroláveis e muitos numerosas para relatar que todo atributo apropriado, por favor, afaste-as para o ocultamento. Usa palavras poderosas em súplica para anular para eles aquilo que está escrito. Eu ocultarei minha face. Por que, Deus, tu estás longe, ocultando-te em tempos difíceis? Se eles confundiram o semblante de seu rei com atrevimento e audácia, que todo atributo apropriado, por favor, suplique a ele em brados e derrame seu coração como água perante ele, que é vermelho no julgamento e branco na compaixão. Por que, Deus, tu rejeitastes para sempre? Se pecados desumanos levaram o coração do tolo e do arrogante à ruína, que todo atributo apropriado, por favor, livre-os de feridas, apresse-se e venha, e levante minha voz urgente. Por que eu devo vaguear na penumbra sobre a opressão? Se eles amarraram falsidade nas expressões e pensamentos sobre ti, Deus, que todo atributo apropriado, por favor, interceda, suavize o amor daqueles que proclamam o teu prazer, que tuas misericórdias sejam movidas sobre os remanescentes de teu povo. Por que, Deus, tua ira explode contra teu povo? Se eles entorpeceram o ouvido para se desviarem do caminho, que todo atributo apropriado, por favor, reze silenciosamente por teu povo, orações ordenadas. Derrame teu coração perante teu Criador e rocha, porque tu rompeste as cercas de Israel, de forma que todos aqueles que passam pelo caminho a saqueiam? Se eles se rebelam com muitas transgressões contra a rocha, meu Rei e Santo, que todo atributo apropriado, por favor, solicite conforto para eles. Procure pelo maravilhoso, elevado e santo, com súplicas a ele. Por que, Deus, tu expulsaste minha alma da paz? Se eles se desviaram como uma vaca por causa dos muitos períodos e anos no exílio, que todo atributo apropriado, por favor, levante um olho para os céus, abra a boca em nome de meu povo e a menor das nações. Porque tu nos esqueceste para sempre, abandonou-nos por muitos dias? Se nossos pecados rebeldes foram abundantes e se tornaram poderosos como um monte, que todo atributo apropriado, por favor, sussurre com uma voz que torna claro. Tua fala é pura para suplicar em nome destas pessoas. Porque tu tiraste tua mão, tira tua mão direita de dentro de teu peito.
Se eles corromperam atos para agirem de forma arrogante e perversa, que todo atributo apropriado, por favor, apresse teu coração para salvar. Levante na noite e grite a Deus que salva. Por que tu agirás como um homem espantado, como um poderoso incapaz de salvar? Se de fato todos eles se arrependerem e suplicarem a ti, de corpo e alma, que todo atributo apropriado, por favor, concorde com eles pelo teu perdão, dizendo: Senhor, age por tua causa, perdoa e absolve tua congregação. Retorna em consideração a teus servos os atributos de tua herança. Rei Todo-Poderoso, que está sentado sobre o trono de misericórdia, que age com bondade, perdoando as iniquidades de seu povo, erradicando todo o primeiro pecado, concedendo muitas vezes o perdão aos pecadores involuntários e desculpa aos transgressores premeditados. Ele trata com caridade todo ser vivo e não lhe retribui conforme sua perversidade. Todo-Poderoso, tu nos ensinaste a recitar os 13 atributos de misericórdia. Recorda por nós este dia o pacto dos 13 atributos, como tu fizeste conhecido a Moshe, o humilde, em dias passados, como está escrito. E Adonai desceu na nuvem e permaneceu com ele lá. E ele invocou o nome de Adonai. Selah. Perdoa-nos, nosso Pai, pois pecamos. Desculpa-nos, nosso Rei, pois transgredimos premeditadamente. Pois tu, Adonai, és bom e clemente, e extremamente bondoso com todos que clamam a ti. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim Adonai tem compaixão de nós. A salvação é de Adonai. Que a tua bênção esteja sobre nós para sempre. Adonai das hostes está conosco. Nossa fortaleza para sempre é o Deus de Iaco. Adonai das hostes, feliz é o homem que confia em ti. Adonai, salva-nos, que o Rei nos responda no dia em que clamamos. Nosso Deus e Deus de nossos pais, não entre em julgamento conosco, pois nenhum ser vivo será justificado perante ti, e ele julgará o mundo com justiça e as nações com sinceridade. Justiça e sinceridade são as fundações de teu trono. Bondade e verdade precede teu semblante. Que nosso julgamento parta de perante tua presença e teus olhos contemplem retidão. E que tu faças brotar nossa justiça como uma luz e nosso julgamento como o meio-dia. Para o teu julgamento eles vieram neste dia, pois todos são teus servos, pois Deus é nosso juiz, Deus é nosso legislador, Deus é nosso rei, ele nos salvará. Juiz da terra, levanta, paga a recompensa ao esnobe. Seria uma profanação para ti fazer tal coisa, enviar para a morte o justo com o perverso, e que o justo fosse como o perverso, seria uma profanação para ti, que o juiz de toda a terra não fizesse justiça. Rei Todo-Poderoso, que está sentado sobre o trono de misericórdia, que age com bondade, perdoando as iniquidades de seu povo, erradicando todo o primeiro pecado, concedendo muitas vezes o perdão aos pecadores involuntários e desculpa aos transgressores premeditados. Ele trata com caridade todo ser vivo e não lhe retribui conforme sua perversidade. Todo-Poderoso, tu nos ensinaste a recitar os 13 atributos de misericórdia. Recorda por nós este dia o pacto dos 13 atributos, como tu fizeste conhecido a Moshe humilde em dias passados, como está escrito. E Adonai desceu na nuvem e permaneceu com ele lá. E ele invocou o nome de Adonai. Perdoa nossas iniquidades e nossos pecados e toma-nos com tua possessão. Vamos ficar em pé? Quem pode ficar em pé? Selah. Perdoa-nos, nosso Pai, pois pecamos.
Desculpa-nos, nosso Rei, pois transgredimos premeditadamente. Pois tu, Adonai, és bom e clemente, e extremamente bondoso com todos que clamam a ti. Como o Pai tem compaixão de seus filhos, assim Adonai tem compaixão de nós. A salvação é de Adonai, que a tua bênção esteja sobre nós para sempre. Adonai das hostes está conosco, nossa fortaleza para sempre é o Deus de Jacob. Adonai das hostes, feliz é o homem que confia em ti. Adonai, salva-nos, que o Rei nos responda no dia em que clamamos. Não lembres nossas antigas iniquidades, que tuas misericórdias venham rapidamente a nós, pois fomos levados muito baixo. Não lembres os pecados da nossa juventude e nossas rebeldes transgressões, que tu nos lembres conforme tua benevolência, por causa da tua bondade, Adonai. Adonai, lembra tuas misericórdias e tuas bondades, pois elas têm existido desde o início do mundo. Lembra-nos, Adonai, com favor, por teu povo. Recorda-nos com tua salvação. Recorda a tua congregação como tu adquiriste desde tempos antigos. A tribo de teu patrimônio que tu redimiste. O monte Sião onde tens habitado. Adonai, recorda o amor a Jerusalém. Não esqueça jamais o amor a Sion. Levanta e tem compaixão de Sion, pois é hora de ser piedoso com ela. Chegou o momento marcado. Recorda, Adonai, contra os edomitas, o dia da destruição de Jerusalém, quando disseram: arrasem-na até os seus próprios fundamentos. Recorda a Abraham, Isaac e Israel, teus servos, a quem tu juraste por ti mesmo, e lhes disseste: eu farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e que toda esta terra que prometi darei a seus descendentes, e eles a herdarão para sempre. Recorda a teus servos Abraham, Isaac e Jacob. Não prestes atenção à obstinação deste povo, à sua perversidade ou ao seu pecado. A ti suplicamos, não consideres como pecado aquilo que cometemos em nossa tolice, nem aquilo que pecamos. Nós pecamos, nossa rocha. Perdoa-nos, nosso Criador. Recorda para nós o pacto com os patriarcas, como tu disseste. Recordarei meu pacto com Jacob, também meu pacto com Isaac, e também meu pacto com Abraham. Recordarei, e recordarei a terra. Lembra para nós o pacto com nossos antepassados, como tu disseste. Recordarei para eles o pacto com seus antepassados, aqueles que tirei do Egito, diante dos olhos das nações, para ser seu Deus. Eu sou Adonai. Age conosco como tu prometeste. Contudo, ainda assim, quando estão na terra de seus inimigos, não os abandonarei, nem os desprezarei de forma a destruí-los e anular meu pacto com eles. Pois eu sou Adonai, seu Deus. Faz retornar nossos exilados e tem compaixão de nós. Como está escrito: Adonai, teu Deus, fará retornar teus exilados e terá misericórdia de ti, e voltará a reunir-te dentre todas as nações nos quais Adonai, teu Deus, te dispersaste. Reúne nossos dispersos, como está escrito: mesmo se teus dispersos estiverem nos recantos mais remotos do mundo, de lá Adonai teu Deus te reunirá, e de lá ele te pegará. Apaga nossas transgressões como uma nuvem espessa e como neblina, como está escrito: eu apaguei suas transgressões como uma espessa nuvem, seus pecados como uma neblina. Retorna a mim, pois eu o redimi. Apaga nossas transgressões por ti, como tu disseste. Eu, somente eu, sou aquele que apaga suas transgressões por mim. Seus pecados não recordarei. Embranquece nossos pecados como a neve e a lã, como está escrito: venham agora, esclareçamos, diz Adonai. Mesmo que seus pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Mesmo que fiquem vermelhos como carmesim, serão brancos como a lã. Borrifa sobre nós águas purificantes, e purifica-nos
como está escrito: e eu borrifarei sobre eles águas purificantes, e serão puros de todas as suas profanações e de todas as suas idolatrias. Eu os purificarei. Tem compaixão de nós e não nos destruas, como está escrito. Pois Adonai, seu Deus, é um Deus compassivo, não lhe abandonará, nem lhe destruirá. Nem esquecerá o pacto com seus pais que ele jurou a eles. Abre nossos corações para amar teu Deus, teu nome, como está escrito. E Adonai, seu Deus, abrirá seu coração e os corações de sua descendência para amar a Adonai, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, para que vivam. Sê acessível a nós quando te buscarmos, como está escrito. E de lá do exílio buscará Adonai, seu Deus, e o encontrará, pois o procurará com todo o seu coração e com toda a sua alma. Traz-nos para a tua montanha sagrada, faz-nos alegrar em tua casa de oração, como está escrito: eu os trarei para a minha sagrada montanha, e os farei se alegrarem em minha casa de oração. Suas oferendas queimadas e teus sacrifícios serão favoravelmente aceitos sobre meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ouve nossa voz, Adonai, nosso Deus. Tem piedade e compaixão de nós e aceita a nossa prece com misericórdia e favor. Faz-nos retornar a ti, Adonai, e retornaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Não nos lances de tua presença, e teu espírito de santidade não afaste de nós. Não nos lance de tua presença, e teu espírito de santidade não afaste de nós. Não nos lances na velhice, não nos abandones quando nossa força fraqueja. Não nos abandone, Adonai, nosso Deus. Não te mantenhas distante de nós. Faz-nos um sinal de favor, que nossos inimigos possam ver e se envergonhar. Pois tu, Adonai, nos tem ajudado e consolado. Escuta nossas palavras, Adonai, considera nossos pensamentos, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam aceitáveis diante de ti, Adonai, nossa fortaleza e nosso Redentor. Pois a ti, Adonai, estamos esperando. Responde-nos, Adonai, nosso Deus. E assim que seja a tua vontade, Deus, nosso Deus e Deus de nossos pais, que este ano que vem sobre nós e sobre todo o teu povo, a casa de Israel, seja a conclusão e o término do cativeiro de teu povo, a casa de Israel, a época do fim do nosso exílio e para nosso luto, e um final feliz para os dias da nossa aflição e miséria, pois a escravidão se estendeu sobre nós, e os exilados se prolongaram sobre nós. E aqui estamos ficando cada dia mais fracos. À medida que os anos aumentam, nós definhamos, nós nos tornamos diminuídos. E nós não temos nenhum líder, nem ninguém para nos levar pela mão. Como tu disseste, quem terá pena de ti, Jerusalém? E quem terá compaixão de ti? E quem se desviará para perguntar pelo teu bem-estar? Ou quem consertará a cerca, ou quem cuidará da brecha? Não mais existe um profeta evidente, e não há aquele que invoca teu nome de verdade, apressando-se em se agarrar a ti. Pois todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada um de nós se virou para nossos próprios maus caminhos, todo homem atrás de seu ganho injusto, toda pessoa atrás de desejos de coração perverso. As antigas iniquidades não foram suficientes para nós, mas nós acrescentamos novas a elas. Nós não fomos cautelosos com todos os avisos com que tu nos advertiste, e nós não fomos punidos por todas as repreensões com as quais tu nos censuraste. E por qual outra justiça nós temos de gritar perante o Rei? Nosso Deus e Deus de nossos pais, que nossas preces cheguem diante de ti e não seja desatento às nossas súplicas, pois não somos tão atrevidos e obstinados
para declarar perante ti, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, que somos retos e não pecamos. Realmente, nós e nossos pais pecamos. Transgredimos, agimos perfeitamente, roubamos, difamamos, agimos perversamente e maldosamente. Pecamos premeditadamente, cometemos violência, fizemos falsas acusações, demos maus conselhos, mentimos, zombamos, nos rebelamos, fomos desobedientes, cometemos iniquidades, transgredimos propositadamente, oprimimos e fomos obstinados. Nós cometemos o mal, agimos perniciosamente, agimos abominavelmente, nos perdemos e fizemos outros se perderem. Nós nos desviamos de teus bons preceitos e ordens e não nos beneficiamos com isso. Realmente, tu és justo em tudo que veio sobre nós, pois tu agiste em verdade e somos nós que agimos perversamente. Nós nos tornamos mais culpados que todos os povos. Nós estamos mais envergonhados do que todas as gerações. A alegria partiu de nós. Nosso coração está nauseado por nossos pecados. Nosso desejado lugar foi arruinado e nosso esplendor foi perturbado. A morada do nosso templo sagrado foi destruído por causa das nossas iniquidades. Nosso palácio tornou-se desolado. A beleza da nossa terra se foi para as entranhas, nossa força para os estrangeiros. No entanto, ainda não retornamos do nosso erro. Como podemos ser tão atrevidos e obstinados para dizer diante de ti, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais? Nós somos justos e nós não pecamos, mas na verdade nós e nossos pais pecamos. Nosso trabalho árduo foi saqueado diante dos nossos olhos, despedaçado e arrancado de nós. Eles colocaram o seu jugo sobre nós, nós o suportamos sobre os nossos ombros. Escravos nos governam, não há ninguém para nos libertar de suas mãos. Muitos problemas nos cercaram, nós chamamos a ti, Adonai, nosso Deus, mas por causa das nossas iniquidades, tu te distanciaste de nós. Nós nos desviamos de seguir-te, nós nos perdemos e ficamos desnorteados. Teu justo ungido, o rei David, declarou perante ti: quem pode discernir os erros acidentais? Limpa-me de pecados ocultos. Limpa-nos, Adonai, nosso Deus, de todas as nossas transgressões. Purifica-nos de todas as nossas impurezas e asperge sobre nós águas purificantes. E purifica-nos, como está escrito por teu profeta: e aspergirei sobre vós águas purificantes, e sereis puros. De todas vossas impurezas e de todas vossas idolatrias eu vos purificarei. Daniel, o amável, clamou: dá ouvidos, meu Deus, e escuta. Abre teus olhos e contempla nossos lugares desolados e a cidade sobre a qual teu nome é proclamado. Pois não é por nossa própria retidão que oferecemos nossas súplicas diante de ti, mas em virtude das tuas abundantes misericórdias. Adonai, escuta, Adonai, perdoa, Adonai, preste atenção e age. Não te demores por ti mesmo, meu Deus, pois teu nome é proclamado sobre tua cidade e teu povo. Esra, o escriba, declarou diante de ti: meu Deus, estou envergonhado, me dá vergonha levantar meu rosto para ti, meu Deus, pois nossas iniquidades aumentaram sobre nossa cabeça e nossa culpa cresceu até o céu. Mas tu és um Deus de perdão, de graça e compassivo, lento para ir e abundante em bondade, e tu não os abandonaste. Não nos abandones, nosso Pai, não nos deixe, nosso Criador, não nos desampares, nosso Fazedor, não nos destruas por causa de nossos pecados, e cumpre para nós, Adonai, nosso Deus, a promessa que tu nos fizeste na Escritura, através de Jeremias, o profeta, como está dito: nesses dias, nesse tempo, diz Adonai, será buscada a iniquidade de Israel, mas não a achará, e os pecados de Judá, mas não serão encontrados.
pois eu perdoarei aqueles que deixarei como remanescente, teu povo e teu patrimônio que tem fome de tua bondade, sede de tua misericórdia, ansiedade por tua salvação, que eles reconheçam e saibam que a misericórdia e o perdão pertencem a Adonai, nosso Deus. Deus misericordioso é teu nome, Deus gracioso é teu nome. Teu nome é proclamado sobre nós, Adonai. Age por teu nome, age por tua verdade, age por teu pacto, age por tua grandeza e glória, age por tua Torá, age por tua majestade, age por teu templo, age por tua lembrança, age por tua benevolência, age por tua bondade, age por tua unicidade, age por tua honra, age por teu ensinamento, age por teu reinado, age por tua eternidade, age por teu saber esotérico, age por teu poder, age por tua magnificência, age por tua retidão, age por tua santidade, age por tuas abundantes misericórdias, age por tua divina presença, age por teu louvor, age por teus amados que repousam no pó, age por Avraham, Isaac e Jacob, age por Moshe e Aharon, age por David e Shelomó, age por Jerusalém, tua cidade santa, age por Sião, a morada da tua glória, age por teu santuário que está em ruínas, age por teu altar que está destruído, age por aqueles que foram mortos por teu santo nome, age por aqueles que foram degolados por tua unicidade, age por aqueles que atravessaram fogo e água para a santificação do teu nome, age pelos lactentes que não pecaram, age pelos bebês desmamados que não transgrediram, age pelas crianças de escola, age por ti mesmo, se não por nós, age por ti mesmo e salva-nos. Responde-nos, Adonai, responde-nos. Responde-nos, nosso Deus, responde-nos. Responde-nos, nosso Pai, responde-nos. Responde-nos, nosso Criador, responde-nos. Responde-nos, nosso Salvador, responde-nos. Responde-nos, tu que nos buscas, responde-nos. Responde-nos, Deus fiel, responde-nos. Responde-nos, poderoso e benigno, responde-nos. Responde-nos, puro e reto, responde-nos. Responde-nos, vivo e eterno, responde-nos. Responde-nos, tu que és bom e fazes o bem, responde-nos. Responde-nos, tu que conhece nossa natureza, responde-nos. Responde-nos, tu que reprimes a ira, responde-nos. Responde-nos, tu que estás vestido de justiça, responde-nos. Responde-nos, Supremo Rei dos Reis, responde-nos. Responde-nos, terrível e exaltado, responde-nos. Responde-nos, tu que perdoas e desculpas, responde-nos. Responde-nos, tu que responde em momentos de aflição, responde-nos. Responde-nos, tu que redimes e salvas, responde-nos. Responde-nos, tu que és justo e reto, responde-nos. Responde-nos, tu que estás próximo daqueles que clamam por ti, responde-nos. Responde-nos, tu que és difícil de irar, responde-nos. Responde-nos, tu que és fácil de aplacar, responde-nos. Responde-nos, tu que és misericordioso e gracioso, responde-nos. Responde-nos, tu que escutas os destituídos, responde-nos. Responde-nos, tu que apoias os sinceros, responde-nos. Responde-nos, Deus de nossos pais, responde-nos. Responde-nos, Deus de Avraham, responde-nos. Tu que és o temor de Isaac, responde-nos. Responde-nos, poderoso de Jacob, responde-nos. Responde-nos, tu que ajudaste as tribos, responde-nos. Responde-nos, força das nossas matriarcas, responde-nos. Responde-nos, tu que respondes no momento propício, responde-nos. Responde-nos, nosso Pai dos órfãos, responde-nos. Responde-nos, juiz das viúvas, responde-nos. Que aquele que respondeu ao nosso pai Avraham no Monte Moriá, nos responda. Que aquele que respondeu a Isaac, seu filho, quando este foi amarrado ao altar, nos responda. Que aquele que respondeu a Jacob em Bet-El, nos responda.
que aquele que respondeu a Iosif na prisão nos responda, que aquele que respondeu aos nossos pais no Yam Suf, o mar de juncos, nos responda, que aquele que respondeu a Moshe em Horeb nos responda, que aquele que respondeu a Abraham com o incensário nos responda, que aquele que respondeu a Pinhas quando esse se levantou no meio da congregação nos responda, que aquele que respondeu a Yehoshua, Josué em Gilgal nos responda, que aquele que respondeu a Shemuel em Mispá nos responda, que aquele que respondeu a David e a Shelomó, seu filho, em Jerusalém, nos responda, que aquele que respondeu a Eliahu no Monte Carmel nos responda, que aquele que respondeu a Elishá em Jericó nos responda, que aquele que respondeu a Ioná nas entranhas do peixe nos responda, que aquele que respondeu a Ezequiel, rei de Judá, em sua doença nos responda, que aquele que respondeu a Hananiah, Mishael e a Azariah na fornalha ardente nos responda, que aquele que respondeu a Daniel no covil do leão nos responda, que aquele que respondeu a Mordecai e Esther em Sushan, a capital, nos responda, que aquele que respondeu a Ezra no exílio na Babilônia nos responda, que aquele que respondeu a todos os justos, piedosos, sinceros e retos nos responda. Amém. Vai, homem. E Davi disse a Gade: eu estou excessivamente aflito. Caiamos na mão de Adonai, pois suas misericórdias são abundantes, e que eu não caia nas mãos humanas. Misericordioso e gracioso, eu pequei diante de ti, Adonai, cheio de misericórdia, tem compaixão de mim e aceita minhas súplicas. Adonai, não me repreendas em tua ira, nem me castigues em tua cólera. Sê gracioso comigo, Adonai, pois sou fraco. Cura-me, Adonai, pois meus ossos estremecem de medo. Minha alma é presa no pânico. E tu, Adonai, está até quando sofrerei para que me ajudes? Volta, Adonai, de sua cólera. Salva minha alma. Ajuda-me por tua benevolência, pois na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? Estou exausto de tanto suspirar. Toda noite choro até ensopar minha cama. Derreto meu leito com minhas lágrimas. Meu olho turvou de aflição. Envelheceu por causa de todos os meus adversários. Afastam-se de mim todos vocês, malfeitores, pois Adonai ouviu a voz do meu pranto. Adonai ouviu minha súplica. Adonai aceita minha prece. Todos os meus inimigos serão envergonhados e grandemente terrificados. Eles se arrependerão e ficarão instantaneamente envergonhados. Estamos na página 166. Marnisse. Vocês, anjos, que trazem súplicas por misericórdia, tragam nossa súplica por misericórdia diante da presença do Senhor da misericórdia. Vocês, anjos, que fazem a prece ser ouvida, façam nossa prece ser ouvida diante do ouvinte da prece. Vocês, anjos, que fazem o clamor ser ouvido, façam nosso clamor ser ouvido diante do ouvinte de clamor. Vocês, anjos, que trazem lágrimas, tragam nossas lágrimas diante do Rei, que é apaziguado por lágrimas. Intercedam e aumentem súplica e rogo diante do Rei, e o superior e exaltado Deus. Mencionem diante dele, façam ser ouvidas diante dele a Torá e as boas ações daqueles que repousam no pó. Que ele relembre o amor deles e dê vida a seus descendentes, para que os remanescentes de Iaco não sejam perdidos, pois o rebanho do fiel pastor tornou-se uma desgraça. Israel, a nação única, um exemplo e um escárnio. Apressa-te, responde-nos, Deus da nossa salvação, e redime-nos de todos os severos decretos. Em tuas abundantes misericórdias, salva teus justos, ungidos e teu povo. Nosso amo que está no céu, rogamos a ti, como um cativo que suplica a seus captores.
Todos os cativos são redimidos com dinheiro, mas teu povo é redimido com misericórdia e súplica. Concede-nos nosso pedido e petições, para que não retornemos de ti de mãos vazias. Nosso amo que está no céu, nós te rogamos como escravo suplica a seu amo. Nós estamos oprimidos e morando na escuridão, almas amarguradas pelo tormento que são abundantes. Nós não temos força para te aplacar, nosso amo. Age pelo pacto que tu fizeste com nossos ancestrais. Guardião de Israel, cuida do remanescente de Israel e não permitas que pereça Israel, que proclama, ouve Israel. Guardião do povo único, cuida do remanescente do povo único e não permitas que pereça o povo único, que proclama a unicidade de teu nome, declarando, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Guardião do povo santo, cuida do remanescente do povo santo e não permitas que pereça o povo santo, que 3 vezes afirma a tripla consagração do santo. Tu que és propenso a aceitar os rogos de piedade e és conciliado com as súplicas, aceita e te concilia com uma geração aflita, pois não há ninguém para ajudar. Nosso Pai, nosso Rei, tu és nosso Pai, nosso Rei, não temos nenhum Rei senão a ti. Nosso Pai, nosso Rei, tem piedade de nós. Nosso Pai, nosso Rei, mostra a tua graça e responde-nos, pois não temos atos meritórios. Pelo teu grande nome, trata-nos caridosamente e bondosamente e salva-nos. E a prece final, Va'anachnu. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Adonai, lembra tuas misericórdias e bondades, pois elas sempre existiram. Que a tua bondade, Adonai, esteja sobre nós, assim como depositamos nossa esperança em ti. Não lembres nossas antigas iniquidades, que tuas misericórdias venham rapidamente a nós, pois fomos levados muito baixo. Tem piedade de nós, Adonai, tem piedade de nós, pois fomos fartados com humilhação. Quando em ira, lembra a compaixão de Abraão. Quando em ira, lembra o sacrifício de Isaac sobre o altar. Quando em ira, lembra a retidão de Jacob. Quando em ira, lembra o amor de David por ti. Salva-nos, Adonai, que o Rei nos responda no dia em que clamamos, pois ele conhece nosso instinto, está ciente de que somos apenas pó. Ajuda-nos, Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, salva-nos e perdoa nossos pecados pelo teu nome. Amém. E assim nós encerramos o 8º dia, em véspera de Rosh Hashanah, as Selihot. Pela graça bendita, que as vossas preces, as nossas preces, tenham alcançado o coração do nosso Deus e que Ele tenha nos perdoado para podermos adentrar ao pôr do sol de hoje, em 1º de Tishrei, do ano 5786, o nosso ano novo, Shana Tová ou Metuká, que você, toda a sua família, tenha um ano bom e doce, bons decretos, boas notícias, e que a vossa mesa, o sustento, seja farto durante todo o ano 5786. Que Hashem preserve a sua vida e dos seus queridos, todos os dias do novo ano, e que seja para servir a Hashem cada momento, cada dia, cada segundo desse novo ano. Que sejam as bênçãos de Hashem que enriqueçam e não traz realmente dores, mas tragam bênçãos sobre ti, sua família e tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Com a graça de Hashem, logo mais a partir das 20 horas, estaremos juntos no cerimonial de Rosh Hashanah e o nosso jantar árabe especial de Rosh Hashanah, iniciando o ano com uma mesa farta, um símbolo para que tenhamos um ano bom e doce em todos os nossos níveis. Shalom, shalom, foi bom estar convosco. Até mais.